Olá, mais conhecido por sua música, Zé Cabaleiro, nosso entrevistado de hoje, revelou-se como cronista. Seu livro de estreia, Bala na Agulha, Reflexões de Boteco, Pastéis de Memória e Outras Frituras, fala do universo musical, sim, mas também se debruça sobre as inquietações de um homem que olha o mundo com desalentos e esperanças. E é este o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, duas visões sobre a tragédia social. A gente analisa Angústia, de Graciliano Ramos, e Selva Trágica, de Hernani Donato. O Leituras conversa agora com Zé Cabaleiro. Zeca, o cronista. Vamos conversar aqui com o cronista, né? Me surpreendeu esse livro, no bom sentido, primeiro por ele ter sido escrito para um blog, né? Quer dizer, essa questão do suporte, né? E quando você o transpõe para o livro, né? Que, segundo alguns, é a mais perfeita das tecnologias, ele se mantém com a vivacidade, com uma força muito grande, esses textos, né? Quer dizer, como é que surgiu a ideia de escrever essas crônicas, o que é que lhe inquieta para escrever as crônicas? Bom, isso daí, eu comecei a escrever esses textos em 2005. Uma súbita vontade que me deu de escrever textos mais extensos, em prosa, sair daquela coisa sintética que a canção propõe, né? E talvez porque eu estivesse inquieto mesmo com algumas questões do mundo contemporâneo e tal. E se você leva isso também, essa carga às vezes meio pesada e provocadora para a canção, você pode ficar um chato, né? Como alguns se tornam. Então, porque eu acho que a canção também é um território onde mesmo sendo crítico e tal, você tem que ser leve. A canção pressupõe que seja uma coisa também que traga leveza, que traga uma certa alegria para a vida das pessoas e tal. Eu sou adepto disso aí. Então, certas coisas estavam me inquietando, eu fui começando a escrever. E deu nisso aí, que eu nem sei se são crônicas, tecnicamente falando, né? Eu chamei de Reflexões de Boteco, porque são conversinhas, como se você estivesse num boteco conversando com um amigo e tal. Divagações sobre temas vários, né? Sobre música, naturalmente, que é um assunto que me interessa muito, sobre literatura, sobre tendências do mundo moderno, moda, gastronomia, que estão tomando conta do mundo e do mercado das artes, né? Todas essas coisas, né? O cozinheiro, que era um mero serviçal, hoje é um artista de primeira grandeza, né? Quase um Rembrandt, um Michelangelo, né? Os chefes. Então, é sobre isso. E com uma pitada de provocação, de sarcasmo e tal, que é algo com qual eu gosto, matéria com a qual eu gosto de trabalhar. E aí eu levei 5, 6 anos escrevendo e meio que esgotei, perdi um pouco a vontade. Talvez que eu tenha extirpado toda aquela raiva, aquela revolta, rabugice que alguns textos, aliás, carregam, né? E o povo foi me cobrando, por que você não publica isso e tal, e escrevendo, amigos também. Eu acabei cedendo à tentação, um pouco por vaidade também, naturalmente, porque um livro, como leitor apaixonado que eu sou, me orgulha a ideia de ter lançado um livro, né? Uma coisa que eu gosto muito, tenho um grande carinho por esse suporte. E foi assim. E o livro tem essa coisa, né? O João Baldo Ribeiro, ele conta uma história que quando ele era menino, né? A mãe chegou para o pai e disse: o João está com um problema, ele está lendo o livro. Ele disse, não. Ele começou a solucionar a vida dele. Ele Muito começou bom. a cheirar os livros e tal. Tem esse feitiço mesmo do livro, né? Agora, há apesar dessa certa rabugice, como você diz, há uma coisa de lirismo muito profundo no Bala na Agulha, sobretudo quando você retoma temas de sua infância, falar das pessoas com quem você conviveu, há um Maranhão lúdico na sua poesia que me encanta muito na sua literatura, nas suas crônicas, né? Quer dizer, como essas lembranças também. Então, isso daí, de certa maneira, é o contraponto a essa coisa mais crítica e contundente que a maior parte dos textos tem, né? Essa coisa de memória,
tem, sei lá, 30% dos textos se referem a fatos e pessoas da minha infância, adolescência, experiências que eu tive. E isso traz, sim, um pouco de poesia, de ludicidade, que faz um contraponto. Talvez por isso o livro não seja tão indigesto. Mas eu acho que eu estava num momento assim, muito inquieto com os rumos que o mundo vem tomando, com as promessas de felicidade, da publicidade, né? desse grande mundo da mídia e tal, e quis vomitar todas essas sensações aí no livro. Mas tem esse lado, sim, mais lúdico, mais brejeiro, né? Uma coisa quase memorialista, assim, que foi um grande exercício para mim, porque eu tenho realmente uma memória muito boa, mas quando você vai transpor isso para um texto, às vezes falta essa precisão, né? E foi engraçado que à medida que eu fui escrevendo esses personagens dos quais meu pai falava, que são de um outro tempo, de um outro Maranhão até, de um outro Nordeste, foram chegando assim a minha memória como se tivessem uma galeria passando assim por mim, sabe, com uma clareza. Foi muito interessante e para mim foi também de certa maneira um reencontro, né, comigo, com a minha infância, com a minha história pessoal. As crônicas também têm um outro aspecto que também chama muito a atenção. É um momento de transição que se vive, né? Você vive de maneira muito, muito concreta essa chegada da chamada cultura de massa, da Sim. televisão, e aí você pega toda aquela, para usar um termo da moda hoje, toda aquela cultura dita trash dos seriados de TV, e você dá uma certa delicadeza a isso, dá uma certa grandeza disso. Olha, foi fundamental para que a gente visse isso, para que a gente determinasse o senso crítico, né? Sim. Como é que você traça esse paralelo entre essa cultura e a cultura livresca que você também vivia? Né? Muito boa a pergunta. Pois é. Eu tenho 45 anos, então eu vivi, de certa maneira, essa passagem aí, né? Meus pais eram professores interioranos, assim, né? Não eram pessoas com um saber acadêmico e tal, mas eram uma gente inquieta, ávida de cultura, gostavam de música, compravam discos, compravam livros. Meu pai sempre foi um grande leitor, até tentou meio impor, o que eu hoje agradeço a todos os irmãos, assim, o hábito de ler sempre. Eu até falo aí, fui o mais preguiçoso de todos, né? O caçula e tal, mas os irmãos leram. Tem uma irmã que leu Dostoiévski, Crime e Castigo, com 12 anos. Ficou meio assim, atordoada pela casa. Até hoje ela está um pouco atordoada. Virou escritora, poeta, lançou livros já. Então, mesmo que você não vire escritor, ler é importante, porque te dá repertório, te dá vocabulário, te dá... Tudo bom? Te dá mecanismos, assim, suporte para o pensamento, isso é muito importante. Eu tento, hoje é muito mais difícil a lida com meus filhos, já pré-adolescentes, porque os apelos, a concorrência é muito desleal, né? YouTube, Facebook, Twitter, iPhones e Blackberries e o cacete A4. Então é muito mais complicado. A gente tinha um pouco mais de silêncio, de introspecção na própria época e o lugar, o contexto que a gente vivia, né? Então vinha do banho de rio, depois ler um livro na rede, era uma coisa deliciosa. Hoje a gente tem mesmo que ser meio ditador com os filhos. Você vai ter que ler e faz um acordo, uma chantagem qualquer, ganha isso se lê. E conseguimos assim que os filhos se tornassem, não são grandes leitores, mas leem, têm um gosto pela leitura, quando viajam levam um livrinho. Isso daí eu já acho que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, sabe? E aí tem essa passagem para esse mundo pop, para esse mundo da cultura de massas, esse universo, né? Eu conheci a televisão tardiamente. Hoje as crianças nascem vendo TV. Eu digo tardiamente porque foi com 6 anos, morava no interior e chegou uma televisão que os sobrinhos deram para o meu pai e aquilo foi uma mágica, porque a gente vivia num mundo completamente primitivo, de repente veio uma TV
Lembro da primeira novela que a gente assistiu lá, As Pupilas do Senhor Reitor, aquela primeira montagem com Dionísio Azevedo, ainda lá nos... E aquilo foi né, um susto, aqueles seriados americanos perdidos no espaço, aquela coisa toda, isso aí é uma mágica incrível. Hoje eu fico meio saudosista e fico comprando esses seriados que estão saindo em DVD, Planeta dos Macacos, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, e os filhos não entendem nada. Pai, isso é muito chato, isso é muito brega, preto e branco, eles não entendem.